Bom dia, seja bem-vindo à Escola Bíblica Online. Eu estou aqui hoje para falar com você sobre razões pelas quais nós devemos ter santidade, baseados na primeira carta de João. E eu queria que você ficasse comigo nessa manhã para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que o apóstolo João, em toda a sua carta, está respondendo aos gnósticos com as suas heresias. E dessa vez ele começa agora respondendo com seu argumento moral de como nós devemos, então, ser pessoas que devolvem a Deus uma vida de santidade. Santidade, com certeza, é um tema muito recorrente na palavra de Deus. E um objetivo pelo qual Deus nos chama para o seu reino é nos santificar, que significa nos purificar, mas principalmente nos separar para Ele. Deus sempre teve o propósito de separar para si um povo que fosse a sua semelhança, como aconteceu com Adão, depois com Noé, depois com o povo judeu na escolha de uma nação, depois agora com a igreja. Ou seja, Deus separa para si um povo que fosse a sua semelhança, que refletisse a sua imagem sobre a face da terra. Isso é a verdadeira santidade, ser separado para um estilo de vida que glorifique a Deus, ou seja, que demonstra quem Deus é. Não é uma lista de acertos e erros, mas é a inspiração de uma pessoa a ser seguida. São os passos nos quais nós iremos guiar a nossa própria história, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele, como exemplo de perfeição, nós nos esforçamos pelo Espírito Santo de Deus a nos tornar cada vez mais parecidos com Ele nessa caminhada de relacionamento pessoal. Isso é a verdadeira santificação. Mas aqui o apóstolo João, então, agora vai nos falar 4 razões pelas quais nós devemos ter uma vida de pureza, uma vida de santidade. E a primeira razão que o apóstolo João aqui nos traz como essa razão pela qual devemos ser santos é por conta do grande amor de Deus. E aí ele começa a discorrer esses versículos que eu quero ler com você aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e então não existe pecado. Aí ele continua dizendo: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Até aqui, versículo 6. Então, nós vemos aqui que a razão pela qual nós devemos entregar uma vida de santidade a Deus é o amor dele. O apóstolo João fala que vede que grande amor Deus tem por nós, a ponto de nos chamar de filhos. Olha só que coisa profunda. A gente só entende o verdadeiro amor de Deus se olharmos para o que esse amor de Deus fez por nós. Ele foi um amor tão maravilhoso que entrega seu filho numa cruz a ponto de nos chamar de filhos. Como que eu entendo esse grande amor? Olhando para a obra de Cristo em nós e a forma como Jesus nos conferiu essa nova natureza, a natureza de sermos chamados filhos de Deus. Perceba que aqui o apóstolo João fala de 3 tempos no passado. Vede que grande amor Deus tem por nós. É um amor que nos torna filhos. A filiação em Roma era uma questão de adoção, era uma questão muito importante que todos ali entendiam. Quando uma criança era adotada em Roma, significava, portanto, assim como é aqui,
que a antiga família, que a antiga história são cancelados. Ele recebia um novo nome e ele era contado como herdeiro de Deus. É nós entendermos que no processo de regeneração, ou seja, de nascimento, de um novo nascimento, nós recebemos uma nova natureza. E na adoção, uma nova condição, uma nova posição legal. Somos agora filhos. Então, como que a pessoa se torna verdadeiramente santa? Em gratidão, em oferecimento de uma vida, de gratidão, de amor, mas principalmente porque ele nasceu de novo, foi contado agora como filho de Deus. Sabe qual a diferença nossa das pessoas que não conhecem Jesus? A diferença não é que nós temos menos pecados do que eles. A diferença é que Jesus entrou na nossa história e fomos contados agora como aqueles que vão não apenas na correnteza do pecado, obedecendo o pecado, mas sempre nadando contra a correnteza com a ajuda do Espírito Santo. A diferença é que nós não somos menos pecadores. A diferença é que nós não nos contentamos em viver uma vida de pecado. Isso é que nos diferencia daqueles que nasceram de novo, daqueles que não nasceram de novo. Então, quando eu me torno filho de Deus, eu olho para o amor de Deus. Então, esse amor de Deus, como o apóstolo João vede, esse amor ele necessita ser percebido. Esse amor é percebido por aqueles que foram alcançados. Que grande amor tem, a ponto de nos chamar de filhos. Ser filho de Deus, se compreender filho de Deus, é compreender que o seu nascimento, esse novo nascimento, tem um propósito incrível de te levar a se tornar parecido com o seu irmão mais velho, a olhar para os passos dele e segui-lo, a ter ele como um padrão de vida. É interessante se nós pensarmos em santificação, muito ficou na história, principalmente do evangelicalismo brasileiro, que a santificação seria um anticatolicismo e uma questão mais de asceticismo, ou seja, de negar essa vida aqui, de negar tudo que é bom aqui, todos os prazeres e viver apenas para o Senhor. Aquela questão mesmo assim de colocar duas coisas, duas vidas, né? É você andar pela fé espiritual e considerar como refúgio tudo aquilo que não é espiritual, ou seja, de fé ou de igreja. Bom, essa é uma visão que, apesar dela tentar dividir aquilo que nasceu ou não nasceu de novo, ela traz um problema consigo que significa dicotomizar, trazer duas coisas diferentes, né? Como se as coisas que eu faço para o Senhor, eu dentro da igreja, são santas e as demais coisas são coisas que eu preciso fazer com exatidão e tudo, mas são coisas que são de segunda ordem, menos importantes ou naturais dessa terra. Então, se a gente tira essa visão errada de santidade, a gente entende que santidade é ser separado para o Senhor, inclusive o meu trabalho e tudo aquilo que eu faço, minha profissão, minha família, eu vou devolver tudo isso para Deus. Então eu serei um filho de Deus, que será um ótimo trabalhador, que será um ótimo marido, que será um ótimo pai, que terá uma ótima família. Ou seja, não é dicotomizar, ou seja, eu fazer duas coisas, aquilo que é santo e aquilo que é secular. Na realidade, para o Filho de Deus, tudo se torna santo. Tudo que ele faz é separado para Deus. Isso é maravilhoso a gente entender. Por quê? Porque o amor de Deus ele foi percebido. Vede que grande amor. O amor de Deus ele foi reconhecido porque ele nos tornou filhos. E é importante também, esse amor é visto, esse amor ele é reconhecido, mas esse amor precisa ser então correspondido. E é esse o segredo da santidade. Quando nós reconhecemos, nós vemos tão grande amor, nós correspondemos a esse amor da forma mais maravilhosa possível, que é seguindo-o, que é nos adequando a quem Ele é. Então a santidade seria tão maravilhoso se nós fôssemos lembrados não por uma lista de coisas que nós não fazemos. Por exemplo, se você perguntar quem é um crente, você vai falar ele não fuma, ele não bebe, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não mente. Mas e se a gente fosse lembrado realmente pelo que fazemos e não pelo que deixamos de fazer? É óbvio que o que deixamos de fazer é importantíssimo para nos separarmos para o Senhor, né, daquilo que realmente rouba a nossa atenção,
Mas se nós fôssemos mais lembrados pelo que fazemos, seria muito mais belo. Ou seja, o cristão é aquele que fala a verdade, só fala coisas edificantes, ou seja, ser uma lista positiva das coisas que revelam Jesus, é aquele que serve, é aquele que coloca o outro acima de si. Esse é uma das grandes razões para a santidade. Nós respondermos ao grande amor de Deus. O grande amor de Deus é a razão pela qual seremos santos, separados por esse caminho. E o apóstolo João continua falando aqui que, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama seu irmão. Olha só, então o apóstolo João vai dando aqui essas razões pelas quais devemos ser santos. A primeira, então, a gente entendeu que foi o grande amor de Deus, que nos torna filhos, esses filhos que são aceitos pelo Pai e que vão ver Ele face a face, né? Como há uma promessa aqui que quando vê-lo, o veremos completamente, seremos também aí completos. Isso nos fala algo maravilhoso também. Além do grande amor de Deus, um outro motivo pelo qual devemos ser santos é porque há uma grande obra de Cristo em nossas vidas. E o que Jesus veio fazer nas nossas vidas? Veio nos trazer essa filiação, como nós já falamos, mas também esse Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para trazer libertação sobre essas obras terríveis que o diabo fez, como a gente acabou de ler aqui nesse versículo. A morte e ressurreição de Jesus trouxe vitória sobre o pecado. Aí aqui a gente vê esse grande contraste entre aquele que nasceu de novo e aquele que é filho do diabo, filho de Deus, diferentemente do filho do diabo. Como eu disse, o grande amor de Deus nos torna filhos e esse amor correspondido traz em nós uma transformação de caráter, de vida e de uma santidade que vai refletir quem Jesus é. Mas o filho do diabo, ele vai continuar em pecado. Ou seja, nós devemos entender que quando somos resgatados pelo amor de Deus, nós começamos a ter uma relação diferente com o pecado. É importante aqui que o apóstolo João chega a falar que não pecam, no sentido de que o pecado perde a sua força na vida daqueles que amam e seguem a Jesus Cristo. O pecado ele não é vencido de uma hora para outra, mas ele é vencido gradativamente na vida da pessoa. Isso é uma questão de justificação. Aquele que recebe Jesus retira-se de si a culpa pelo pecado. Nós não somos mais culpados pelo pecado. A partir de agora, aqueles que receberam Jesus, que tiveram a remissão dos pecados ali, né, no ato do batismo, Jesus vem com perdão maravilhoso e ele começa essa nova vida em Cristo. Ele tem uma questão de ser justificado. E ele sendo justificado significa que ele não tem mais culpa pelo pecado. Toda a culpa foi levada na cruz. Só que o pecado continua nele. Ele não tem a culpa, mas tem a presença do pecado ali. E esse pecado aí precisa ser vencido em Cristo. E aí essas motivações de lembrar do grande amor de Deus, de olhar para a grande obra de Jesus, de olhar para que nós não sejamos como os filhos do diabo, aí nós vamos crescendo em santidade. Ou seja, o pecado que ainda está ali vai perdendo a força cada vez mais. Até que na glorificação, como nós lemos aqui no versículo, quando ele se manifestar, nós manifestaremos completos, ou seja, agora sai a presença do pecado. Então veja como que Deus vai trabalhando a questão do pecado em nossa vida. Primeiro, nos removendo a culpa quando o recebemos. Depois, enfraquecendo o nosso relacionamento com o Senhor pelas disciplinas espirituais, pela comunhão da palavra, oração, jejum, comunhão na igreja, ceia, o batismo que traz aquela certeza maravilhosa, ou seja, esses meios de graça, que é um relacionamento constante com Deus, vai enfraquecendo o poder do pecado, até a glorificação, que é retirada a presença do pecado. E é importante aqui que esse homem, esse filho, essa mulher, esse filho e essa filha de Deus,
e caminham com o Senhor vão vivendo em vitória. Claro que vão escorregar na caminhada, mas sempre se levantando em vitória pelo Espírito Santo de Deus, onde a presença do pecado vai sendo enfraquecida nessa vida com o Senhor. E aqui ele fala então dessa grande obra de Cristo, que veio trazer essa vitória sobre o pecado, essa vitória sobre o inimigo. Essa é uma outra grande razão pela qual devemos ser santos. E o apóstolo João conclui aqui dizendo que uma outra razão pela qual devemos ser santos é que não cabe a nós mais vivermos uma vida de pecado. Além desse amor, além dessa obra maravilhosa de Deus, nós não é condizente mais com a nossa vida viver uma vida de pecado. E é importante entendermos, esse pecado que está sendo constantemente humilhado pela presença do Espírito Santo, por esse relacionamento crescente que nós temos, ele precisa ser então olhado de frente. O pecado ele é como se fosse um inimigo de filme que você achou que matou e ele volta na segunda, terceira, quarta, quinta edição da história. Então nós devemos encarar com muita seriedade o pecado e entender que ele não é mais para nós vivermos, no sentido de que não condiz mais com quem somos. Isso é importantíssimo. Por isso que nascer de novo é fundamental, porque se você nasce para algo, você nasce para algum propósito. E que se você nasce de novo, você nasce para um novo propósito. O propósito de travar uma luta ferrenha contra o pecado. Então é isso. Esses são os argumentos do apóstolo João nessa manhã que eu queria trazer para você. Por que ser santo? Porque o amor de Deus é maravilhoso, nos torna filhos. Por que ser santo? Porque essa foi uma obra que Cristo está fazendo em nós. E porque realmente uma vida de pecado não condiz mais conosco. Somos filhos de Deus e não do diabo. Eu espero que você tenha crescido comigo hoje um pouquinho através dessa exposição. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Até a próxima semana.